Vi a minha chefe verificar o telemóvel pela terceira vez em 5 minutos e percebi que algo estava errado. Alexander Hart nunca se distraía durante as nossas reuniões de sexta-feira à tarde. Ela dirigia a Quantum Dynamics com foco total, tomando decisões milionárias sem suar a camisa. Mas, naquele momento, sentada à minha frente em seu escritório com paredes de vidro, ela parecia preferir estar em qualquer outro lugar. "Tudo bem?" perguntei, fingindo não notar o modo como ela cerrou os dentes. "Tudo bem", disse ela, o que era obviamente uma mentira. "É só a minha mãe a lembrar-me do jantar desta noite." Trabalhei como assistente executivo de Alexandra durante 3 anos. Tempo suficiente para saber que, quando ela dizia "tudo bem" naquele tom específico, as coisas definitivamente não estavam bem. Tempo suficiente para memorizar a maneira como ela colocava o cabelo loiro mel atrás da orelha quando estava estressada. Tempo suficiente para me apaixonar completamente e irremediavelmente por ela. Não que eu alguma vez lhe contasse isso. "O jantar parece ótimo", eu disse, mantendo a voz casual. Ela riu, mas não havia humor nisso. "É um encontro às cegas. A minha mãe vem a arranjando há meses. Este é um banqueiro de investimentos que aparentemente possui 3 casas de férias." Meu estômago revirou, mas mantive a expressão neutra. "Parece bem-sucedido. Parece aborrecido", murmurou Alexander. Depois pareceu perceber o que tinha dito. "Saudita, isso foi pouco profissional. Podes ter sentimentos sobre a tua vida pessoal", disse eu. Ela olhou para mim, olhou mesmo para mim, e por um segundo pensei ter visto algo nos seus olhos azuis. Algo que fez o meu coração acelerar. Mas depois ela olhou para o relógio e levantou-se. "Tenho de ir. Preciso de ir para casa e vestir algo que a minha mãe aprove." Eu a observei a juntar as suas coisas, querendo dizer algo, mas sem ter ideia do que dizer. "Divirta-se. Espero que ele seja horrível. Por favor, não se apaixone por outra pessoa." "Tenha um bom fim de semana, Liam", disse ela na porta. "Você também", respondi, mesmo sabendo que o fim de semana dela estava prestes a piorar. 3 horas depois, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto. Eu estava em casa, a meio de um jantar congelado e de um documentário sobre a história das livrarias, quando o nome de Alexander iluminou o meu ecrã. "Ajuda. Numa escala de 1 a 10, isto é um negativo 100. Sentei-me tão rapidamente que quase derrubei a minha água. Os meus dedos se moveram antes que o meu cérebro conseguisse acompanhar. "Tão ruim assim?" Ele está falando sobre a sua coleção de iates há 40 minutos. Manda um asteroide ou uma enchente? Qualquer coisa. Olhei para o meu jantar triste no meu apartamento vazio, na chance que nunca pensei que teria. Então peguei o meu casaco. "Estarei aí em 15 minutos. Emergência com um cliente." A resposta dela veio instantaneamente. "És o melhor." O Riverside Bistro era o tipo de lugar onde tudo era muito caro e as porções eram muito pequenas. Eu já tinha ido buscar a Alexandra a jantares de negócios aqui, quando ela estava a cortejar investidores. Agora, atravessei as pesadas portas de vidro com o coração a bater forte, procurando-a na sala de jantar. Lá estava ela, sentada numa mesa de canto, com um homem que gesticulava para si mesmo enquanto falava. Trevor, provavelmente o banqueiro de investimentos. Ele usava um fato que custava mais do que o meu aluguer mensal e um relógio que provavelmente pagaria os meus empréstimos estudantis. Alexandra sentou-se à sua frente com um sorriso educado, mas os olhos a gritar por ajuda. Endireitei os ombros e caminhei em direção a ela, tentando parecer oficial e urgente, em vez de ciumento e desesperado. "Alexandra, graças a Deus que a encontrei", disse eu, com a voz transmitindo preocupação suficiente para soar convincente. "Temos um problema com a conta da Peton." Ela olhou para cima e o alívio que inundou o seu rosto fez-me sentir como um herói. "Liam, o que se passa?" "O CEO deles está a ameaçar rescindir o contrato, a menos que possamos fornecer as projeções revistas esta noite. Sei que é a sua noite de folga, mas não consigo aceder aos ficheiros sem a sua autorização." Era um completo disparate. A conta da Pian não existia, mas Trevor não sabia disso. "Que falta de profissionalismo", disse Trevor, pousando o copo de vinho com um clique irritado. "Certamente isso pode esperar até segunda-feira." $3 milhões não podem esperar", disse Alexander suavemente, já de pé. Ela virou-se para Trevor com um arrependimento ensaiado. "Sinto muito."
Administrar uma empresa significa que as emergências não seguem um cronograma. Está a deixar o nosso encontro pelo trabalho? Perguntou Trevor, com uma expressão de desgosto no rosto. Pela sua assistente? Estou a sair para salvar a minha empresa, corrigiu Alexandra, agora com uma voz fria. Obrigada pelo jantar. Ela pegou na bolsa e caminhou em direção à saída sem olhar para trás. Seguia, tentando não me sentir muito satisfeito com a expressão chocada de Trevor. O ar frio de novembro atingiu-nos assim que saímos. Por um momento, nenhum de nós falou. Então Alexandra virou-se para mim e, de repente, começou a rir. A rir de verdade, do tipo que iluminava todo o seu rosto. Não existe nenhuma conta Peton, existe? Tentei parecer inocente. Não faço ideia do que estás a falar. Liam Foster. Ela abanou a cabeça, ainda sorrindo. Acabaste de inventar uma emergência com um cliente para me salvar de um encontro ruim? Tu enviaste uma mensagem a pedir ajuda. Eu disse que ajudaria. Ela ficou a olhar para mim por um longo momento e eu não consegui decifrar a sua expressão. Então ela fez algo inesperado. Ela me abraçou, simplesmente envolveu os braços à minha volta ali mesmo na calçada. E eu congelei por um segundo antes de abraçá-la de volta, respirando o aroma do seu perfume e tentando não pensar em como ela se encaixava perfeitamente em mim. Obrigada, disse ela baixinho. Não fazes ideia do quanto eu precisava disso. Quando ela se afastou, os seus olhos estavam brilhantes. Não exatamente com lágrimas, mas com algo que fez meu peito apertar. Quer jantar de verdade? Perguntei antes que pudesse me conter. Aquele lugar parecia servir comida para formigas. Ela riu novamente. Eu adoraria. Acabamos no Rose's Diner, um restaurante 24 horas a 2 quarteirões do meu apartamento que servia café da manhã o dia todo e tinha o melhor café da cidade. Era o oposto do Riverside Bistro em todos os aspectos, com cabines de vinil rachadas e uma jukebox que só tocava músicas dos anos 70. Eu vinha aqui desde que me mudei para a cidade há 5 anos, quando mal conseguia pagar o aluguel e vivia de café e esperança. Alexandra sentou-se na cabine à minha frente, parecendo completamente deslocada com o seu vestido elegante e saltos altos, mas sorria enquanto pegava no menu pegajoso. Não vou a um lugar como este há anos, disse ela. É muito chique para ti? Brinquei. É muito real para as pessoas com quem costumo jantar. Ela olhou para mim. Isso soou terrível. Não quero dizer que não sejas real. Quero dizer, eu sei o que quiseste dizer, respondi. E eu sabia mesmo. Em 3 anos a trabalhar juntos, eu a observei navegar por um mundo de jantares de negócios e eventos de networking, onde todos usavam máscaras, onde sucesso significava saber qual garfo usar e quais mentiras contar. A empregada de mesa aproximou-se, uma mulher mais velha chamada Betty, que sabia de cor o meu pedido habitual. O habitual, por favor, e o que ela quiser. A Alexandra pediu um hambúrguer e batatas fritas, e a Betty acenou com a cabeça em aprovação antes de voltar para a cozinha. Então, disse a Alexandra, cruzando as mãos sobre a mesa. Como sabias que eu precisava de ser salva? A minha mensagem parecia assim tão desesperada. Sim, respondi honestamente, mas também porque te conheço. Quando estás realmente a divertir-te, esqueces-te de verificar o telemóvel. Estavas a enviar-me mensagens, o que significava que estavas à procura de qualquer desculpa para não prestar atenção ao teu encontro. Ela pestanejou. Reparaste nisso? Reparei em tudo sobre ela. A maneira como ela batia com a caneta 3 vezes antes de tomar uma grande decisão. Como ela sempre pedia café puro nas reuniões, mas adicionava natas quando estava sozinha no escritório. O facto de ela usar a pulseira da avó em dias importantes para dar sorte. Parte do meu trabalho é prestar atenção, respondi. Certo. O teu trabalho. Algo passou pelo rosto dela, mas a nossa comida chegou antes que eu pudesse descobrir o que significava. Comemos em um silêncio confortável por alguns minutos. Então Alexandra disse, a minha mãe marcou esse encontro. Ela vem fazendo isso há 6 meses. Todas as semanas, outro homem de sucesso que preenche todos os requisitos dela. E nenhum dos teus requisitos? Acho que os meus requisitos não são importantes para ela. Alexander mergulhou uma batata frita no ketchup. Ela acha que sou casada com o meu trabalho, que vou acordar aos 50 anos, sozinha na minha grande casa vazia e me arrepender de não ter me estabelecido. Você se arrependeria? Ela pensou sobre isso. Não sei.
Talvez, mas não quero me casar com alguém só para evitar ficar sozinha. Quero o que os meus pais tinham antes do meu pai morrer. Aquela parceria, aquela amizade, alguém que me veja, não apenas a empresa, o dinheiro ou a imagem. A forma como ela disse, me veja, fez algo torcer no meu peito. Eu via-a todos os dias. Eu via-a, mas era o seu assistente. O tipo que lhe trazia café e geria a sua agenda. Por que é que ela me veria como algo mais? Vais encontrar isso, disse eu. Alguém que te veja. Talvez já tenha encontrado e tenha demasiado medo de admitir. Ela disse isso tão baixinho que quase não ouvi. Depois, abanou a cabeça. Desculpa, foi estranho. Semana longa. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dela tocou. Ela olhou para o ecrã. Provavelmente é a minha mãe a ligar para saber como correu o encontro. Não precisas de atender. Se eu não atender, ela vai continuar a ligar. Alexandra atendeu a chamada. E mãe, não, o encontro acabou mais cedo. Emergência no trabalho. Sim, eu sei. É sexta-feira à noite. Não, não quero conhecer o sobrinho do teu professor de tênis. Tentei não ouvir, mas era impossível na pequena cabine. A mãe de Alexandra tinha opinião sobre tudo, aparentemente, e nenhuma delas era discreta. Mãe, tenho que desligar. Estou ocupada. Tudo bem. Sim, adeus. Ela desligou e deixou o telemóvel cair sobre a mesa. Ela já marcou outro encontro para o próximo sábado. Ela acha que, se me apresentar homens suficientes, um deles vai ficar. Alexandra esfregou as têmporas. Não sei por que continuo a concordar com isso. Podes dizer que não. Não conheces a minha mãe. Dizer não significa ouvir palestras de 1 hora sobre morrer sozinha e desperdiçar o meu potencial. Ela olhou para mim na vez seguinte. Podes salvar-me novamente? Pago-te o dobro, eu ri. Não precisas de me pagar. Então, por que farias isso? Porque estou apaixonada por ti. Porque ver-te a sofrer em encontros ruins é uma tortura. Porque qualquer momento que passo contigo fora do trabalho parece que ganhei na lotaria. Porque fazes o mesmo por mim? Eu disse. Nas semanas seguintes, as missões de resgate tornaram-se um padrão. A mãe de Alexander marcava outro encontro. Alexandra mandava-me uma mensagem no meio do encontro e eu aparecia com alguma crise inventada. Cada vez que acabávamos no restaurante Roses, conversando até tarde da noite sobre tudo e nada. Aquelas noites foram as melhores da minha vida. Conversávamos sobre livros e filmes, sobre sonhos que tínhamos desistido e esperanças que ainda mantínhamos. Ela me contou sobre ter crescido com expectativas impossíveis, sobre perder o pai aos 20 anos e ter que ser forte por todos os outros. Eu contei-lhe sobre a minha própria família, sobre querer escrever, mas ter medo de tentar, sobre sentir que estava sempre de fora, a observar. Quanto mais tempo passávamos juntos, mais eu me apaixonava. E às vezes, naqueles momentos tranquilos na lanchonete, eu achava que talvez ela também sentisse o mesmo. A maneira como ela sorria para mim do outro lado da mesa. Como a mão dela roçava a minha quando pegávamos o saleiro ao mesmo tempo. A maneira como ela me olhava como se eu estivesse dizendo algo profundo, quando eu estava apenas divagando sobre os meus livros favoritos. Mas eu nunca disse nada. Ela era minha chefe e cruzar essa linha poderia arruinar tudo o que tínhamos. Então chegou o sábado que mudou tudo. Alexandra me enviou uma mensagem por volta das 7. Outro encontro, outro pedido de socorro. Desta vez era alguém chamado Preston, um executivo financeiro que aparentemente encantava a mãe dela. Peguei o meu casaco e fui para o restaurante do outro lado da cidade, calculando a minha chegada para os habituais 30 minutos. Mas, a meio do caminho, o meu carro fez um som que eu nunca tinha ouvido antes. Um ruído estridente e rangente que terminou com um triste chiado quando o motor morreu completamente. Tentei ligar o motor 1, 2, 3 vezes. Nada. O meu coração afundou quando percebi o que isso significava. Peguei no meu telemóvel e liguei para a Alexandra, mas a chamada foi direto para o correio de voz. Ela sempre colocava o telemóvel no modo silencioso durante os encontros, tentando ser educada, mesmo quando o rapaz era um desastre completo. Tentei enviar uma mensagem, mas não tinha como saber se ela haveria a tempo. Durante 20 minutos, fiquei sentado naquele estacionamento, tentando freneticamente entrar em contato com ela, ao mesmo tempo que ligava para todos os serviços de reboque da região. Todos estavam ocupados. Os acidentes de trânsito de sábado à noite os mantinham ocupados. Eu podia imaginar Alexandra lá dentro, a verificar o telemóvel debaixo da mesa, a perguntar-se onde eu estava. A ideia dela sentada ali,
à espera de um socorro que não chegava, fez meu peito apertar de culpa. Finalmente, um reboque chegou, mas já era tarde demais. Enviei mais uma mensagem para a Alexandra. O carro avariou. Sinto muito, está bem? A resposta dela chegou 30 minutos depois, quando eu já tinha sido deixado em casa com uma conta alta de reparação e um mal-estar no estômago. Não se preocupe, o Preston é realmente simpático. Vamos tomar uns drinks. Fiquei a olhar para aquelas palavras até elas ficarem desfocadas. O Preston é realmente simpático. Era o que eu queria para ela, não era? Que ela encontrasse alguém bom, alguém que a merecesse. Então, por que senti como se alguém tivesse colocado a mão no meu peito e apertado? Durante a semana seguinte, a Alexandra teve mais 3 encontros com o Preston. Cada vez que ela voltava para o escritório radiante, falava sobre os restaurantes onde tinham ido, como tudo parecia fácil com ele, como ele era diferente dos outros homens com quem a mãe dela a tinha apresentado. Eu sorria e acenava com a cabeça e morria um pouco por dentro cada vez. Acho que ele pode ser o tal, disse ela na sexta-feira à tarde, quase com admiração. É loucura pensar isso depois de apenas uma semana? Não é loucura mentir. Quando se sabe, se sabe. Naquele fim de semana, tomei uma decisão. Isso não podia continuar. Eu não podia continuar a trabalhar ao lado de Alexandra, vendo-a apaixonar-se por outra pessoa, fingindo que meu coração não estava lá a partir. Eu era seu assistente há 3 anos e, nesse tempo, economizei dinheiro suficiente para mudar. Havia uma vaga na Sterling Media, uma concorrente do outro lado da cidade, com melhor salário, novos desafios. O mais importante, distância da mulher que eu amava, mas não podia ter. Na segunda-feira de manhã, digitei minha carta de demissão. As minhas mãos tremiam enquanto a imprimia, colocava num envelope e deixava na secretária da Alexandra antes que ela chegasse. Então sentei-me na minha secretária e esperei, com o coração a bater tão forte que achei que fosse sair do peito. Quando Alexandra entrou às 8h30, ela estava a cantarolar. Ela estava radiante com um vestido azul que combinava com os seus olhos, o cabelo loiro solto sobre os ombros. Ela trazia café da loja lá embaixo, 2 chávenas, como sempre fazia. Uma para ela e outra para mim. A visão daquele gesto simples quase me destruiu. Então ela viu o envelope. Observei enquanto ela o pegava, virava e via o seu nome escrito na frente com a minha caligrafia. O seu cantarolar parou. O seu corpo inteiro ficou imóvel. Liam, ela disse, e havia algo na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. O que é isto? Levantei-me, forçando-me a olhar nos seus olhos. Provavelmente devemos conversar no teu escritório. Ela acenou com a cabeça lentamente e entrou, ainda segurando o envelope e os 2 cafés. Seguia, fechando a porta atrás de nós. A minha boca estava seca como areia. Vá em frente, disse ela baixinho. Abra. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto rasgava o envelope e tirava a carta. Observei os seus olhos percorrerem as palavras. Demissão, aviso prévio de 2 semanas, nova oportunidade, gratidão por tudo. Quando ela olhou para cima, o seu rosto estava pálido. Estás a sair, disse ela, e não era uma pergunta. A Sterling Media fez-me uma oferta, expliquei. As palavras que eu havia ensaiado durante todo o fim de semana agora soavam vazias. É uma boa oportunidade. Melhor salário, espaço para crescimento. Acho que é hora de seguir em frente. Seguir em frente, ela repetiu lentamente. Por causa do Preston, eu não esperava que ela adivinhasse tão rapidamente. O quê? Não, não é isso. Não me mintas, Liam. A voz dela agora era aguda, transparecendo mágoa. Nos últimos 3 anos, nunca mencionaste que querias sair. Agora aparece o Preston e, de repente, entregas-me uma carta de demissão. Achas que sou estúpida? Claro que não, respondi, surpreendido com a raiva dela. Alexandra, és a pessoa mais inteligente que conheço. Não se trata disso. Então, do que se trata? Ela levantou-se, amassando a carta na mão. Diz-me a verdade, Liam. Por que estás realmente a sair? Os seus olhos azuis agora brilhavam, exigindo uma honestidade que eu não tinha certeza de poder oferecer. De repente, o escritório parecia pequeno demais, o ar pesado demais. Eu podia ver a cidade através das janelas atrás dela. Pessoas a seguir com as suas segundas-feiras de manhã, completamente alheias ao fato de que o meu mundo estava a desmoronar-se naquela pequena sala. Abri a boca para lhe dar outra desculpa, outra mentira cuidadosamente elaborada.
Mas as palavras não saíram. Eu estava cansado de mentir, cansado de fingir, cansado de vê-la construir uma vida com outra pessoa enquanto eu ficava à margem. Porque não consigo mais fazer isto, disse baixinho. Não consigo fazer o seu trabalho. É a melhor assistente que já tive. Se é por causa do dinheiro, posso resolver isso. Não é por causa do dinheiro. A minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. É sobre vir a este escritório todos os dias e ser profissional quando tudo o que quero é dizer-te o que realmente sinto. É sobre ouvir-te falar sobre o Preston e os seus encontros perfeitos e como ele pode ser o tal e ter de sorrir e apoiar-te quando isso me está a matar por dentro. A raiva da Alexandra pareceu congelar. A sua expressão mudou para algo que eu não consegui decifrar. O que estás a dizer? Estou a dizer que estou apaixonada por ti. As palavras saíram às voltas. Anos de contenção quebraram de uma só vez. Estou apaixonada por ti desde o primeiro mês em que comecei a trabalhar aqui, quando ficaste até tarde para me ajudar a entender o sistema de arquivamento, mesmo tendo um jantar de negócios. Apaixonei-me pela tua gentileza, pela tua inteligência, pela forma como te lembras do aniversário de todos e pelos cuidados que tens com eles quando estão a passar por momentos difíceis. Apaixonei-me pela forma como ris das piadas más e como sempre pedes comida a mais nos restaurantes porque queres provar tudo. Agora estava aí devagar, mas não conseguia parar. 3 anos de silêncio estavam a sair. Essas missões de resgate não eram apenas para te salvar de encontros ruins. Foram as melhores noites da minha vida, porque pude ver o teu verdadeiro eu, não o CEO que todos os outros veem. Pude conversar contigo como uma pessoa normal, como alguém que poderia realmente ter uma chance contigo. Mas então Preston apareceu e ele é perfeito para ti. Ele é bem-sucedido e charmoso e pode levá-la a restaurantes agradáveis sem ter de poupar durante um mês. Ele é o que você merece e eu sou apenas a sua assistente, que foi estúpida o suficiente para se apaixonar pelo seu chefe. Então, sim, estou a ir embora porque não consigo ver você a apaixonar-se por ele. Não consigo fingir que estou feliz por ti quando o meu coração se parte um pouco mais cada vez que dizes o nome dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alexandra ficou completamente imóvel, com o rosto indecifrável. Eu tinha feito isso agora. Achei que tinha arruinado tudo. A nossa relação de trabalho, a nossa amizade, tudo se foi porque não consegui guardar os meus sentimentos para mim mesma. Terminaste? Perguntou ela finalmente, com voz firme. Acenei com a cabeça sem confiar em mim mesma para falar. Ótimo, porque agora é a minha vez de falar e tu vais ouvir. Ela contornou a secretária e ficou em frente a mim. Ontem terminei com o Preston. O meu cérebro travou. O quê? Terminei com ele depois do nosso jantar de domingo. Ele é um homem bom, mas percebi uma coisa durante a nossa semana juntos. Percebi que ficava a compará-lo a ti. Cada piada que ele fazia, eu me perguntava se tu acharias engraçada. Cada restaurante que íamos, eu desejava que fosses tu sentado à minha frente. Cada vez que ele tentava pegar na minha mão, eu a retirava porque não me parecia certo. Não parecia você. Olhei para ela com medo de acreditar no que estava a ouvir. Mas parecias tão feliz. Disseste que ele poderia ser o tal. Estava a tentar convencer-me, disse Alexandra, e pude ouvir a frustração na sua voz. Sabes há quanto tempo estou apaixonada por ti, Liam? Desde que me trouxeste sopa quando eu estava doente, no teu segundo mês aqui. Não precisavas fazer isso. Não fazia parte das tuas funções. Mas apareceste no meu apartamento com sopa de galinha caseira porque te lembraste de ter mencionado a receita da minha avó. A minha mente voltou àquele dia. Ela parecia infeliz com uma gripe, e eu passei metade da noite a fazer sopa a partir de uma receita que encontrei online na esperança de que ajudasse. Isso foi há 2 anos e meio, disse lentamente. Sei exatamente quanto tempo se passou, respondeu ela. Contei todos os dias desde então, imaginando se sentias algo por mim ou se eu era apenas a tua chefe, na melhor das hipóteses, tua amiga. Sempre que me salvavas daqueles encontros, eu esperava que talvez estivesses com ciúmes. Talvez me quisesses para ti. Mas nunca disseste nada, nunca me deste qualquer sinal. Porque és meu chefe, disse eu. Ainda a tentar processar tudo. Porque ultrapassar essa linha poderia arruinar a tua reputação, a tua empresa.
Porque achava que estava a sonhar ao imaginar que alguma vez me verias como mais do que tua assistente. E eu pensava a mesma coisa, disse Alexandra suavemente. Então, quando o meu carro avariou e não me pudeste salvar daquele encontro com o Preston, decidi dar-lhe uma oportunidade real. Pensei que talvez estivesse a idealizar-te na minha cabeça, que se desse a outro homem uma oportunidade justa, perceberia que o que sentia por ti era apenas paixão. Mas não funcionou. Cada momento com ele só me fazia sentir mais saudades de ti. Ela estendeu a mão e segurou a minha, os seus dedos quentes contra os meus. Naquela manhã, quando tentei falar contigo antes do Preston ligar, eu ia contar-te tudo isso. Eu ia perguntar se talvez aqueles resgates significassem algo mais para ti. Se talvez pudéssemos tentar ser algo além de chefe e assistente. E agora eu perguntei, mal ousando respirar. Agora estás a tentar me deixar porque achas que eu escolhi outra pessoa. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas. Agora estou aqui apavorada. Eu já te perdi. A carta de demissão diz 2 semanas. Liam, ias ao menos dizer-me como te sentias ou ias simplesmente ir embora e deixar-me pensar que te ias embora por um emprego melhor? Olhei para as nossas mãos entrelaçadas, depois voltei a olhar para o rosto dela. Ela estava assustada. Percebi, tão assustada quanto eu. Achei que não tinha o direito de te contar, admiti. És Alexandra Hart. Construíste um império tecnológico do nada. Apareces em capas de revistas e discursos importantes. O que eu poderia oferecer que tu já não tivesses? Tu, ela disse simplesmente. Apenas tu. A pessoa que sabe como eu gosto do meu café e me lembra de almoçar quando estou presa em reuniões o dia todo. A pessoa que ouve o meu dia terrível e me faz rir. A pessoa que larga tudo para me salvar. Como que isso signifique que o teu carro avarie e te custe dinheiro que não tens para gastar. Sabias disso? Eu pago-te, Liam. Sei quanto ganhas. Também sei quanto custa um reboque de emergência num sábado à noite. Ela apertou a minha mão. Desculpa por ter te feito passar por isso. Desculpa por ter falado sobre o Preston, quando devia ter sido honesta sobre os meus sentimentos. Desculpa por ter sido covarde durante 2 anos e meio. Ambos fomos covardes, disse eu. Então, vamos ser corajosos agora, ela respirou fundo. Eu amo-te, Liam Foster. Estou apaixonada por ti e se ainda quiseres ir para a Sterling Media, eu compreendo. Mas, por favor, não vás porque achas que eu não te quero, porque eu quero-te mais do que tudo. Olhei para o rosto dela, para a esperança e o medo misturados na sua expressão, e soube o que tinha de fazer. Ainda vou aceitar o emprego na Sterling Media, disse eu, e vi o seu rosto desanimar. Mas não porque não te quero, porque, se vamos fazer isto, temos de o fazer bem. Não posso ser teu funcionário e teu namorado. Não seria justo para ti, para a empresa ou para nós. A compreensão surgiu nos seus olhos. Então, tu irias embora para ficar comigo? Faria qualquer coisa para ficar contigo, respondi. Passei 3 anos a amar-te à distância. Estou farta da distância. E então ela beijou-me. Os seus lábios eram macios e ela tinha o sabor do café que estava a beber. E por um momento, não consegui pensar em nada além do fato de que isso estava realmente a acontecer. Alexandra estava a beijar-me no seu escritório numa segunda-feira de manhã, e o mundo não tinha acabado. Parecia que tudo estava a começar. Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Eu queria fazer isso desde sempre, disse eu, encostando a minha testa à dela. Eu também, sussurrou ela. Então a realidade voltou a bater à porta. Todos no escritório definitivamente sabem que algo está a acontecer, eu disse. As portas estão fechadas há uns 15 minutos. Alexandra riu. A sério? Riu de uma forma que eu não ouvia dela há semanas. Deixa-os imaginar. Mas tens razão sobre uma coisa. Não podes mais trabalhar para mim. Não se quisermos fazer isto direito. Fazer o que direito? Perguntei, mesmo sabendo o que ela queria dizer. Só queria ouvi-la dizer. Namorar. Ficar juntos. Construir algo real. Ela se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Falei sério, Liam. Eu te amo. Quero tentar isso mais do que qualquer outra coisa. Disse que passamos a hora seguinte a acertar os detalhes. Eu terminaria as minhas 2 semanas, treinaria o meu substituto e depois começaria na Sterling Media, como planeado.
Sem tratamento especial, sem complicações estranhas de romance no escritório, uma separação limpa, mas depois do trabalho estaríamos juntos. Realmente juntos. Quando finalmente saímos do escritório dela, todo o andar tentou fingir que não estava a especular sobre o que estava a acontecer atrás daquela porta fechada. Alexandra manteve a sua postura profissional, mas eu a via sorrir para mim quando pensava que ninguém estava a ver. Naquela noite encontrei-a no apartamento dela. Ela trocou a roupa de trabalho por jeans e um suéter, soltou o cabelo sobre os ombros e parecia mais relaxada do que eu havia há meses. Oi, disse ela ao abrir a porta, subitamente tímida. Olá, respondi, e ambos rimos por como era estranho estarmos juntos fora do trabalho, sem a desculpa de uma missão de resgate. Pedimos comida chinesa e sentamo-nos no sofá dela, conversando sobre tudo o que tínhamos guardado para nós. Ela contou-me sobre a pressão da mãe, sobre sentir que estava a falhar na vida, apesar de ter construído uma empresa de sucesso. Eu contei-lhe sobre os meus sonhos para o futuro, sobre querer escrever um livro algum dia, sobre ter medo de não ser suficiente para alguém como ela. Tu és tudo, disse ela simplesmente. Não percebes isso? Nas 2 semanas seguintes, entramos numa rotina. No trabalho, mantivemos as coisas profissionais, embora todos suspeitassem que algo estava a acontecer. Depois do trabalho, ficávamos juntos, aprendendo um com o outro dessa nova maneira, descobrindo como ser mais do que chefe e assistente, mais do que amigos. No meu último dia na Quantum Dynamics, o escritório organizou uma pequena festa de despedida para mim. Alexandra fez um discurso sobre como eu tinha sido um membro valioso da equipa, o quanto eu tinha contribuído para o sucesso da empresa. Mas quando todos os outros foram embora, e ficamos só nós na sala de conferências com o bolo que sobrou, ela disse o que realmente queria dizer. Vou sentir falta de te ver todos os dias, disse ela baixinho. Ainda me vais ver todos os dias, lembrei-lhe. Só que não será aqui. Não será a mesma coisa. Não, concordei. Será melhor. 3 meses depois, ela apareceu no meu novo escritório durante o almoço com uma cesta de piquenique. Venha comigo, disse ela, e eu seguia até ao Riverside Park, onde caminhamos naquela segunda noite após o resgate que deu início a tudo. Estive a pensar, disse ela enquanto nos sentávamos num banco com vista para a água, sobre sonhos e o que é importante e construir uma vida que realmente faça sentido. O que te levou a pensar nisso? Perguntei. Tu. Tu deixaste um emprego em que eras boa porque querias algo melhor, algo real. E eu tenho pensado que talvez devesse fazer o mesmo. Não vai sair da Quantum Dynamics, disse eu, surpreendido. Não, mas estou a reestruturar, a contratar um diretor de operações para lidar com as operações do dia a dia. Quero mais tempo para as coisas que importam, para a tua vida fora do escritório. Ela tirou uma pasta da bolsa. Além disso, tenho procurado imóveis comerciais. Há um espaço disponível na Oak Street, perfeito para uma livraria. Pensei que talvez pudéssemos fazer uma parceria, usar a minha experiência empresarial, a tua visão, construir algo juntos. Olhei para as listas que ela tinha impresso, sem acreditar no que ela estava a sugerir. Queres abrir uma livraria comigo? Quero construir uma vida contigo, disse ela. Seja qual for a forma que isso assumir. A livraria parece um bom começo. 6 meses depois dessa conversa, estávamos no que se tornaria a Foster & Hart Books. O espaço cheirava a tinta fresca e novos começos. Estantes de livros alinhavam-se nas paredes, à espera de serem preenchidas. Um balcão de café ocupava um canto, pronto para o barista que contrataríamos na semana seguinte. O que achas? Perguntou Alexandra, colocando a mão na minha. Olhei à minha volta para o sonho que estava a tomar forma física, para a mulher ao meu lado que ajudou a torná-lo possível, e não conseguia encontrar palavras suficientes para descrever o que sentia. Acho que aquela noite em que te salvei do Trevor foi a melhor decisão que já tomei. Eu disse finalmente. Engraçado, disse ela sorrindo para mim. Eu estava a pensar exatamente a mesma coisa. Exceto que, da minha perspectiva, você foi quem me resgatou de encontros ruins, claro, mas também de uma vida que parecia bem-sucedida por fora, mas que era vazia por dentro. Então, nós salvamos um ao outro. Eu disse, acho que sim. A livraria abriu no mês seguinte com uma fila ao redor do quarteirão. Alexandra e eu trabalhamos lado a lado recomendando livros, fazendo café, conversando com os clientes sobre as suas histórias favoritas.
No final do primeiro dia, exaustas e felizes, trancamos a porta e olhamos para o que tínhamos construído juntas. Nada mal para uma ex-CEO e sua assistente, eu disse. Ex-assistente? Alexandra corrigiu. Parceira atual em todos os sentidos da palavra. Ela estava certa. Ambas deixamos para trás os papéis que nos definiam, a distância profissional que nos mantinha separadas. Agora éramos apenas duas pessoas que se encontraram apesar dos obstáculos, apesar do medo, apesar de tudo o que dizia que não poderia funcionar. Às vezes, o amor aparece nos lugares mais inesperados. Às vezes, a pessoa que procura está bem à sua frente, escondida atrás de barreiras profissionais e sentimentos não expressos. Às vezes, basta um momento de coragem, uma conversa honesta, uma pessoa disposta a arriscar tudo pela chance de algo real. Eu salvei Alexander de encontros ruins, mas ela me salvou de uma vida pela metade, de sonhos adiados, de me contentar com menos do que meu coração desejava. Juntos, construímos algo que nenhum de nós poderia ter criado sozinho. E tudo começou com uma mensagem pedindo ajuda e um homem que não resistiu em responder.